Hi students, how's it going? Olá pessoal, como vai? Espero que todo mundo esteja bem, não é? Pessoal, é o seguinte, a aula de hoje nós vamos apenas corrigir a atividade da aula passada, tá bom? Vamos fazer a correção. Hoje é o nosso terceiro encontro com o nono B e o segundo encontro para o nono A, tá? Tem esse desencontro aí, que até na última aula alguns alunos entraram em contato comigo. Professor, o senhor falou lá no vídeo que essa é a nossa segunda aula do nono A, mas foi a primeira, né, na sexta-feira, e com razão, né? Eu me equivoquei. Então hoje nós estamos no terceiro encontro, vou falar encontro para ficar mais fácil de entender, com o nono B, que no caso essa aula está sendo gravada antes da segunda-feira, né, dia 8, que é a aula com o nono B, que é o nosso terceiro encontro. E para o nono A vai ser só na sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, terceiro encontro para o nono B e depois na sexta-feira o segundo com o nono A, mas o número de aulas é o mesmo. Pessoal, sem mais demora, nós vamos para a correção do exercício, tá bom? Então pegue o seu caderno, lembrando que a partir do momento em que vocês receberem esse vídeo, é o seguinte, eu já não recebo mais atividade, porque aí já não tem graça, né? Vocês têm que ter me enviado antes da correção. Depois da correção não adianta mais. A correção é só para você não deixar nada errado na sua atividade, porque você vai estudar por essa atividade no caderno, você vai estudar para os testes e provas, ou para as atividades avaliativas, que na verdade eu nem vou fazer prova, nem teste, vai ser atividades que valem nota. Então você tem que ter o conteúdo certinho aí no seu caderno, sem nada errado, porque senão você vai estudar errado e vai responder errado também na atividade avaliativa, tá bom? Então corrija tudo. Vamos lá. Então a atividade da aula passada foi passar os verbos para o passado e colocar o significado de cada um em português, né? Então vamos para o primeiro verbo aqui, que é o verbo ask. Esse verbo aqui no passado vai ficar da seguinte forma. Olha só. Confira se você fez tudo certinho. Ask. Ask significa perguntar, né? Perguntar. Esse é o verbo ask, que tem que colocar em português aí ao lado, né? O segundo verbo é o verbo call, e ele também vai receber apenas o ed aqui. Called. Deixa eu colocar aqui direito. E call, pessoal, é o verbo chamar. Chamar, quando você chama alguém. Mas ele também pode ser usado para ligar, certo? When you take your cell phone and call to someone. Você pega seu telefone e liga para alguém. Call. No passado, called, tá bom? Eu não vou assim especificar detalhe por detalhe por que está acrescentando ed e ed e tal, porque você já tem o conteúdo, senão vai ficar enorme esse vídeo aqui, tá? Então eu vou só colocando as respostas, você vai conferindo, tá bom? E qualquer dúvida, você vai lá no conteúdo e verifica por que foi acrescentado isso ou aquilo outro, tá bom? Change. No passado ele vai ficar... Deixa eu ver se vai caber aqui, não é? Acrescentamos apenas o ed pelo fato de ele já terminar com a letra E. Change é o verbo mudar, tá bom? Clean. Recebe o ed. Clean é o verbo limpar. Beleza?
Muito bem, vamos para a próxima página aqui. Here we have the first verb, close. Close já termina com a letra E, então ele vai receber apenas o D, closed. E close é fechar. Lembra que às vezes você passa em frente a alguma loja e tem uma plaquinha com essa palavra, né? Closed, fechado, né? Tá no passado. Die também termina com a letra E, então não há necessidade de colocar o ED. Died. Die é o verbo morrer. Que verbo feio, não era para eu ter botado esse verbo aqui, ó. Mas eu botei o verbo viver lá na frente, né, para compensar. Que esse negócio de morrer não é legal. And é esse nosso próximo verbo aqui. And. E no passado nós temos ended, tá? End significa terminar, finalizar, tá? Enjoy. Vamos para o passado. Ah, professor Clés, agora o senhor errou. Tem alguém que talvez esteja pensando isso. Porque o senhor diz lá na regra que quando o verbo termina com a letra Y, a gente tira o Y e coloca o IED. Por que o senhor colocou o ED aí? Bom, pessoal, vamos explicar aqui, né? O que está lá na regra é o seguinte: quando o verbo termina com a letra Y e antes do Y vem uma consoante, aí a gente tira o Y e coloca o IED. Nesse caso aqui, antes do Y vem uma vogal, a vogal O. Então não há necessidade de fazer isso, só precisa colocar o ED, né? Enjoy significa um monte de coisa, mas uma delas é aproveitar, se divertir, ok? Vamos para frente que são 40 verbos. Help. E o passado, helped, apenas o ED. Em português, ajudar, não é isso? Happen. Aqui nós vamos fazer esse. Pessoal, vocês estão vendo que a grande maioria dos verbos, conforme a gente disse lá no conteúdo, a grande maioria, o passado a gente faz com o ED, né? Happened significa acontecer. Acontecer, tá bom? Eu estou colocando só o verbo no presente aqui em português, ó. Aqui é acontecer, aqui aconteceu, né? Para não ficar muito longo. Então, quando você quer dizer o que houve, o que aconteceu, você pergunta What's happened? What's happened? É esse verbo aí. Não é happened, tá? Não fala happened, não. Esse verbo aqui é happened. Happened. Tá bom? Vamos lá, continuando. Lie. Lie já termina com a letra E. Então acrescentamos apenas o D. Lie significa mentir. Like, que é muito conhecido, né? É um verbo muito conhecido de todos. Liked. Também termina com E, recebe só o ED. Gostar. Vamos para frente, que atrás vem gente. Próximo verbo aqui é o verbo live ou live, né? Live não, na verdade não é live, né? Eita, agora eu me confundi todinho, pera ainda. Estamos falando de verbo. Live, verbo live.
aqui, live. Live pessoal, essa palavrinha aqui, ó, tá? Ela tanto pode ser um verbo, tá? Como pode ser um substantivo. Por exemplo, tem a live, né? Que a gente fala muito live, ao vivo, né? Live. Live escreve dessa mesma forma, ó, tá? Tem gente que escreve live assim ou assim, mas não, live é aqui, tá? O que muda é a pronúncia. Escreve da mesma forma. Esse aqui, ó, como é um verbo, a gente fala live, tá? Live, e ele significa morar ou viver, como a gente viu lá no exemplo. Se eu digo eu moro em Mossoró, I live in Mossoró, tá? E aqui o passado. Então, live, viver, morar. Live, ao vivo, né? A questão da transmissão ao vivo, por exemplo. Look, passado. E em português, olhar alguma coisa, né? De enxergar, não é o verbo. Love, esse é muito conhecido. Passado, loved. E aqui nós temos o verbo amar. Aqui esse verbo miss. E no passado, missed, com ed. Esse verbo aqui significa sentir saudade ou sentir falta, tá? Então, se você quer dizer para alguém eu sinto sua falta, você vai dizer I miss you. Eu sinto sua falta. Beleza? Continuando. Study, passado. Aqui sim, tá vendo? Ó, terminou com Y e antes do Y vem uma consoante, a consoante D. Então, nesse caso, a gente retira o Y e troca por IED para ficar estudou, né? Estuda, estudar, estudou no passado. Estudar. Walk, no passado, walked. Tá bom? O que é que significa isso? Andar, caminhar, tá? Want. Aqui de novo, só o ED. Want significa querer. Tá bom? Lembrando que eu acho que muita gente ficou na dúvida, e aí eu vou repetir. Se você me pergunta, professor, tem um monte de verbo que nas regras que o senhor explicou lá na última aula, não tem nenhuma regra falando desse verbo, quando termina com a letra que esse verbo termina. E eu faço o quê? Coloca o ED. Se não tem nenhuma regra falando, coloca o ED. O ED é a salvação para quando a gente tem um caso desse, tá? Por exemplo aqui, ó, work termina com a letra K. Não tem aquele negócio lá de consoante, vogal e consoante, porque as três últimas letras aqui é um O, um R e um K. No caso é uma vogal, uma consoante e uma consoante. Ele não faz parte de nenhuma das regras. Então você vem e aplica a regra geral. Worked, coloca o ED. Esse aqui é o verbo trabalhar. Coisa boa, né? Trabalhar. Esse é o verbo. Continuando. What.
Ó, tá aqui. Ah, professor, terminou com a letra H, terminou com um C e um H. Essa palavra não se encaixa em nenhuma das regras lá que o senhor ensinou. Faça o quê? Vá para a regra geral. A regra de segurança aqui, ó, que não tem perigo de você errar. É D. Assistir. Esse é o verbo assistir. Eu assisto TV. I watch TV. I watch TV every day. Eu assisto televisão todos os dias. Talk. De novo, regra geral, ó. Beleza? Talk significa falar, né? Dance. Aqui já termina com a letra E. O que é que a regra diz? Se termina com a letra E, coloca só o D, acrescenta só o D. Porque não faz mais sentido, não necessita colocar mais o ED. Play. Terminou com Y. Ah, mas antes vem uma vogal, não é uma consoante. Então não precisa trocar o Y por IED. É só colocar o ED, ó. Played. Play é o verbo jogar. Esse verbo play aqui, pessoal, ele significa três coisas: jogar, brincar e tocar. Tocar um instrumento, tá? Então, por exemplo, jogar. Eu jogo futebol toda semana. I play soccer every week. Eu brinco com meus irmãos. I play with my brothers. Tá vendo? Play de novo. Agora, eu toco violão. I play guitar. Tá vendo? O mesmo verbo play para três contextos diferentes. Three different contexts. Vamos lá. Start. Regra geral nele é D. Start significa começar. Cry. Opa, agora aqui nós temos, ó, terminou com Y e antes do Y vem uma consoante. Não acredito que você errou isso aí. Rapaz, ó, o que é que a regra diz? Tira o Y e coloca IED. E essa palavrinha significa, é o verbo chorar. Cried. Chorar. Agora nós temos um caso aqui extraterrestre. Esse verbo fix aqui é um problema para a humanidade. Acredito que muita gente aí errou, mas não é culpa de quem errou, porque esse verbo aqui ele é um caso particular. É o seguinte, esse é um verbo regular e ele está dentro daquela regra que diz, quando o verbo é pequeno e termina com uma consoante, uma vogal e uma consoante, a gente dobra a última consoante e coloca o ED, né? No caso, se ele fosse obedecer àquela regra lá, o passado dele seria assim, não é? Mas não se engane, porque não é assim, tá? O passado desse rapazinho aqui é simplesmente assim. E não me pergunte por quê, porque não há explicação. É porque é assim e pronto. A gente tem que decorar, memorizar, lembrar que esse verbo fix, o fix, que é o verbo consertar, né? Consertar alguma coisa. Ele é regular, ele tem uma sílaba, ele termina em consoante ou vogal consoante, mas ele cismou que ele não quer que dobrem o X nele. Ele só quer ficar com o X e pronto. E acabou. E é assim mesmo e não há explicação para isso. Esse verbo tem moral, viu? Tem moral na praça. O verbo hate, no passado, hated.
E ele é o verbo odiar. Eita, que verbo pesado. Nunca vamos usar esse verbo, pessoal. Nunca vamos conjugar esse verbo. Esse verbo odiar. De forma alguma. Kill. É regra geral. Eita, esse verbo aqui também não vamos mexer com ele não, porque é um perigo. Tá bom? Kiss. Esse aqui sim, esse aqui. Tranquilo. Kissed. É o verbo beijar. Tá? Agora não, porque a pandemia tá aí. Vamos lá. Open. Open, olha o passado. Lembra da loja lá? Quando você passa e tem uma plaquinha com o nome Opened. Aberto, né? É o verbo abrir. Stop. Pronto, pessoal, aqui ó. Stop é um verbo pequeno, termina em consoante, vogal e consoante. O que é que a regra diz? Agora sim. Repete a última consoante e coloca o ED. Esse é o verbo parar. Tá bom? Vamos lá, ainda tem um pouquinho. Try, da mesma forma. Quer dizer, da mesma forma do exemplo passado, não, né? Claro. Da mesma forma que eu falo é que ele consta lá nas regras. Tem uma regra que diz, né? Quando termina com Y e antes do Y vem uma consoante, trocamos o Y por IED e tá aí feito o passado. Try significa tentar. Wash, regra geral nele, washed, ED. Wash significa lavar. Touch, também regra geral, ó. Simples, né, de fazer o verbo no passado. Touch. Tocar. Tá? Esse tocar aqui é diferente do play, que é tocar um instrumento. Tocar é apalpar, né? Tocar em alguma superfície. Tocar no seu celular. Inclusive esse touch aqui, ó. Touch. Lembra da expressão touch screen, né? Touch screen, que é do celular, né? Que a gente fala tanto. Tem gente que fala touch, tem gente que fala touch, né? O touchscreen do meu celular tá ruim, não tá funcionando. É esse touch aqui, ó, toque, tá? Touchscreen é toque na tela, tela de toque, tá? Screen é tela. Stay, simplesmente o ED nele. Porque termina com Y, mas antes vem uma vogal, então não vale aquele negócio de trocar o Y por IED. Coloca só o ED nesse caso. Stay significa ficar, permanecer. Ficar, né, em algum lugar. Vamos lá, tá perto, né? Deus ajude. Travel. Travel, você vai simplesmente colocar o ED. E travel significa viajar. Return, aqui também só o ED. Retornar, return, ok? Retornar. Share, share já termina com a letra E. Passado, shared. Share quer dizer compartilhar, ok? Compartilhar. E no passado, shared. Follow, de novo ED aqui. E follow significa seguir, tá? Seguir. Pronto, pessoal. That's all. We meet us next class. Próxima aula nos encontramos. Assista o vídeo com atenção.
Eu sei que você vai ser tentado a dizer, não vou corrigir não, tá tudo certo, é besteira corrigir isso, pra quê, meu Deus? Mas corrija, porque você pode precisar, tá? É bom porque você vai estudar pelo conteúdo bem certinho, tá? Bem legalzinho, tá bom? Então, por hoje é só. Um forte abraço e se cuide. Use máscara, lave as mãos com constância, cuidado ao tocar os olhos, a boca, cuidado com as aglomerações. Proteja a sua vida e a vida de quem você ama.